né? Tinha verba específica para a educação permanente. Isso se perdeu na última gestão, e a gente precisa retomar justamente para tirar esses gargalos aí. E aí, Bruna, parar de ouvir ligação nossa. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Aí eu falo, eu ligo para ela 8 horas da noite. Dá ela tem. Eu acho que isso é um absurdo, porque o namorado dela vai te bater. Aqui a gente tem o setor de oncologia. A gente é um dos setores também muito acessados, infelizmente. Ele inicia pelo setor pela detecção precoce lá na unidade básica de saúde. Então a gente tem um fluxo proposto para a unidade básica de saúde em que o médico tem a possibilidade de já encaminhar o paciente, onde o paciente ainda não tem nenhum diagnóstico fechado, para uma pré-consulta de triagem ainda dentro dos Zonacons, para que esse paciente seja avaliado por um oncologista com um sintoma forte de uma possibilidade de câncer. Então ele procura a sala 6, conhecida por muita gente, e ali é agendada uma consulta. Então esse paciente, ele às vezes tem um diagnóstico clínico muito prevalente, ou com forte indício de um câncer, ou ele já tem uma imagem bem sugestiva, e aí ele de repente não tem uma biópsia e não tem um diagnóstico fechado, mas ele já é encaminhado para uma primeira consulta com um oncologista, muitas vezes ainda não diretamente pelo CER, mas para que ele seja ali dado os encaminhamentos mais precoces, para que ele siga um caminho mais rápido, para que ele não leve com tanta morosidade, para que ele, se ele tiver que fazer algum exame ou algum procedimento, para que ele receba ali os encaminhamentos corretos. Então, o que a sala 6 se propõe? A sala 6, o setor de oncologia, se propõe a diagnóstico precoce do câncer. Então, ele recebe esse paciente com forte indício e ele encaminha para uma primeira consulta de oncologia. Então, qualquer paciente que tem um forte indício, ainda sem diagnóstico precoce, ele pode ter acesso a uma primeira consulta de oncologia. Ele também faz a inscrição do paciente já com diagnóstico de câncer fechado dentro do Sistema Estadual de Regulação, que é o SER, para que ele já entre no UNACOM, que é uma unidade de alta complexidade de tratamento de câncer, que nós temos 3 unidades, que é o Hospital Escola Álvaro Alvim, o Hospital Dr. Beda e o Hospital Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos. Então, as 3 instituições reguladas através do Sistema Estadual de Regulação. Então, a sala 6 se propõe a inserir esse paciente, o Sistema Estadual regula. Hoje a gente tem um tempo de regulação de aproximadamente 24 a 48 horas em Campos. É um tempo muito rápido, porque nós temos uma oferta de serviço muito grande, que é praticamente o inverso do restante do nosso estado. E isso nos traz bastante tranquilidade na área da oncologia. Nós até ofertamos serviços para o Estado, porque o interessante para unidades de alta complexidade é que elas tenham a sua capacidade totalmente utilizada, até para que elas sejam sustentáveis, né? Então, a partir do momento que esse paciente é inscrito numa unidade, nós temos a obrigação de comunicar esse paciente e entregar a chave para ele, informando onde ele vai ser atendido na primeira consulta. E aí é muito importante a gente informar que esse atendimento é um atendimento ambulatorial no primeiro momento. Então ele recebe um atendimento ambulatorial, uma consulta médica no primeiro momento. Ele vai ser atendido e ele vai receber o primeiro atendimento para dar encaminhamentos seguintes, para saber se ele vai começar qual o primeiro procedimento terapêutico, se ele vai realizar exames. E a partir daí, esse vínculo com o setor de oncologia, com a sala 6, ele deve ser contínuo. Todo e qualquer exame ou necessidade desse paciente, ele deve ser procurado
sala 6, porque nós temos a preocupação de priorizar as necessidades desse paciente através da sala 6. Eu não tenho como saber se esse paciente der entrada, se ele precisa de uma tomografia, ou se ele precisa de uma colonoscopia, ou de qualquer outra necessidade. Se ele der entrada numa unidade básica de saúde e ele não sinalizar para a gente que ele é um paciente oncológico, nós não teremos condição de saber que ele é um paciente oncológico. Então, a orientação desse paciente, quando ele vai à sala 6, é que ele tenha a sala 6 como referência para toda e qualquer necessidade. Nós entendemos que receber um diagnóstico de neoplasia nunca é fácil e que provavelmente quando ele recebe na primeira conversa, na segunda e na terceira, todo mundo que já esteve na sala 6 que conhece a Marta e a Cristiane sabe da sensibilidade e da delicadeza das duas funcionárias. Então sabem que provavelmente todo e qualquer paciente que passa por ali é muito bem recebido. Então recebe essas orientações, mas infelizmente elas nem sempre conseguem fazer com que todo mundo assimile toda a informação que quando chega ali e recebe esse diagnóstico de neoplasia, saia dali com todas as informações que precisa. Então a nossa orientação é sempre essa. Tudo que você precisar, retorne à sala 6, você vai receber todo o suporte que você precisa. Então a função da sala 6 é inserir o paciente e dar todo o suporte que ele precisa depois. Então a gente tem um cadastro diferenciado no Sofia. Toda a inserção de um paciente no Sofia através da sala 6, ela tem um caminho separado para que o regulador lá em cima, na hora que ele abre as vagas das agendas, ele puxa primeiro os pacientes da sala 6 e ele prioriza ele nas vagas, porque a gente entende que ele tem uma necessidade que tem que ser cumprida primariamente ali para que ele prossiga com os tratamentos que ele necessita. A sala 6 é só oncologia? Só oncologia. E aí ele também, quando há necessidade do paciente, se esgotou a possibilidade de tratamento dentro do município e ele precisa dar sequência no tratamento fora do município, tem algumas patologias que ela esgotam possibilidades terapêuticas, medicamentosas, alguns protocolos terapêuticos não são autorizados nesses UNACOMs e, por exemplo, alguns tratamentos como o tratamento renal só são autorizados como, por exemplo, no RI, no INCA. Então, aí, às vezes, a gente precisa da alta administrativa nos nossos UNACOMs e o paciente precisa seguir para tratamento no INCA. Então, aí, esse trabalho também é feito através da sala 6. E aí ela vai auxiliar o paciente para transporte para o domicílio. Então, todo esse trabalho é feito ali dentro desse setor. Aqui a gente tem o Telesaúde, que é o antigo Telecovid. O Telecovid foi montado na época que a gente estava em plena pandemia, com o intuito de suporte aos pacientes Covid. Era para tanto monitoramento, quanto também para agendamento de teste. E a gente aproveitou esse serviço que foi montado e a gente está implementando, está em processo de implantação ainda, mas já está em funcionamento. E a gente já está em funcionamento do Telesaúde. O que se propõe o Telesaúde? Um setor de atendimento de telemarketing, onde esses profissionais eles estão à disposição da população com 5 linhas telefônicas para esclarecimentos, dúvidas e agendamentos de procedimentos, consultas de campanhas. Então, nós fizemos agora no mês de agosto a campanha do Julho Verde. Então, nós disponibilizamos as consultas de cabeça e pescoço, que ficaram disponíveis em algumas unidades de saúde. Então, era com o intuito de prevenção e combate ao câncer de cabeça e pescoço. Então, a pessoa ligava para o telefone e nós fazíamos uma anamnese com o paciente, ele sinalizava se ele tinha algum dos sinais e sintomas que a gente tinha anunciado dentro dos protocolos das entrevistas, das matérias, e caso ele
sinalizasse algum daqueles sinais e sintomas, como afta ou alguma ferida na boca por mais de 15 dias, sangramento frequente no nariz. Se ele sinalizasse algum daqueles sinais, a gente agendava pelo telefone uma consulta com um profissional que faria uma triagem com ele em uma das unidades mais próximas da residência dele. Então, em algumas campanhas, esse telefone ficará disponível para esse tipo de agendamento. Hoje ele faz também, esse telefone faz agendamento de testagem de Covid, faz agendamento de doação de sangue e ele recebe ligações para esclarecimento de dúvidas em geral da saúde. Você liga para o telefone e eu estou com dúvida onde que está aplicando a vacina BCG em criança. Se ela não souber a informação, ela vai anotar o seu nome, telefone, ela vai buscar o esclarecimento e ela vai te retornar te dando o esclarecimento. Essa é a proposta desse telemarketing. Ele tem 5 atendentes durante o dia, de 7 às 19, e ele funciona de segunda a sexta com essa proposta. Lula, a proposta é excelente. Eu acho que ela não tem que ser só em campanhas, tem que ser permanente, né? Mas 5 linhas, a gente só ouve reclamação. Eu confesso, você nunca ouviu alguém falando para mim assim, eu consegui falar, porque eu acho que não está bem dimensionado, somente 5, né, para um público imenso. Então eu acho que de repente tentar ver como vai ser uma coisa permanente até esse telesaúde é muito importante. Às vezes eu vou num posto, né, eu estou com a aftazinha na língua, mas gente, eu estou com uma ponta da língua, eu estou aqui na garganta já há 15 dias, como você falou. Vem, não, esse aqui, tá certo? Você procura, mas não tem. Não vai falar que tem urgência não, porque não é um médico, ninguém viu, é só uma informação. Mas 5 linhas, confesso a você, eu não conheço ninguém que eu conheça que falou assim, eu consegui marcar, eu consegui não sei o quê. Então, de repente, pensar, e de repente, como vai ser uma coisa fixa, que eu acho que é importante esse telemarketing, que tenha, de repente, fazer um quantitativo maior, né? Não vai conseguir fazer um quantitativo para atender as 600 mil lá nos percentuais, etc. As 5 linhas é muito pouco, né? Ô, doutora Bruna, com relação, por exemplo, a Santa Casa, a Beneficência, pelo que eu não me engano, eles estão atendendo por WhatsApp, que dinamiza muito mais o atendimento, rende mais o trabalho, porque as pessoas dão as informações, o atendente... Não sei, a prefeitura não tem pelo WhatsApp esse telesaúde? Não seria, em vez de aumentar esse público todo, usar o telemarketing do WhatsApp mais profissional, porque consegue, pelo que todas as empresas, praticamente telefonista praticamente não existe. Existe atendente de WhatsApp, porque isso aí você pode atender 10 vezes mais do que uma pessoa só falando, por mensagem. A gente pode avaliar. Ok. E aí o Consulta Fácil, que é um aplicativo que está disponível no site da prefeitura, está no cantinho direito. É um aplicativo que ainda não é um aplicativo de compra nos sites da Google, né? Você só baixa, só consegue acessar através do site da prefeitura. Então é só acessar direto no site, você clica e faz o seu cadastro. E hoje está disponível o teste rápido de HIV, sífilis e hepatite, consulta de pediatria, planejamento familiar, mamografia e exame citopatológico. A gente inseriu a pediatria no mês de agosto, quando a gente teve aquele aumento muito grande da procura por pediatria, e a nossa proposta é, à medida que a população se acostume com o aplicativo, é começar a incluir o clínico geral e o consulta de ginecologia. À medida que a população vai se habituando, a gente vai inserindo o Consulta Fácil como um meio de acesso mais facilitado para aquelas demandas que a própria população pode se autodemandar. Nós não podemos colocar ali uma consulta de especialidade, porque eu dependo de um encaminhamento, nós dependemos de um fluxo definido, e aí a gente poderia estar, de certa forma, incorrendo ao erro por um fluxo incorreto. Mas aquelas demandas que a gente
entende, como por exemplo a mamografia, que já foi inserida desde outubro do ano passado, e que hoje a gente tem grande oferta e pouca procura, na verdade a gente tem perda de mamografia em todos os meses, por pouca procura das mulheres pelo exame. Então, tem dado muito certo, não tem dado mais certo, porque as mulheres não têm procurado o exame, mas tem funcionado bem. Aqui a gente tem a central de regulação hospitalar, que é quando a gente regula os pacientes dentro da rede hospitalar do município, da rede própria e contratualizada, privada, né? Tanto a gente regula da rede própria para contratualizada, quanto eu também regulo da rede própria para a própria, né? Eu às vezes posso regular um paciente de dentro do HGG para o São José. A regulação hospitalar, ela também funciona através do sistema Sofia. O paciente, a primeira etapa dele, a partir do momento que ele entra dentro do hospital, a partir do momento que ele é definido a necessidade de internação, ele não deve passar mais do que 24 horas em observação. Então, ele esteve as suas 24 horas de observação, foi definido a sua necessidade de internação, ele é inserido no sistema na própria. Então, a partir daquele momento, vai ser definido se ele vai ter necessidade de ser internado e se dentro da unidade onde ele está, a sua necessidade está suprida ou não. Nem sempre ele precisa ser transferido, às vezes onde ele está, ele pode ser plenamente assistido e não precisa de transferência. A gente tem muitas vezes, grande parte das vezes, as transferências sendo motivadas pelos familiares. O próprio familiar quer a transferência não porque o paciente precisa, mas porque a família não quer que o paciente esteja na unidade onde ele está. E a gente tem todo um trabalho de conscientização, de compreensão, porque a vaga não pode ser regulada dessa forma, ela tem que ser utilizada da forma correta e da forma necessária, né? O paciente ele tem que ocupa a vaga, ele tem que ser ocupada por quem realmente precisa. Então, o tratamento do paciente, ele pode ser tratado na rede onde ele foi internado, na rede própria, porque também é uma unidade hospitalar. É claro que, como é uma unidade de pronto atendimento, a gente preconiza que essa unidade esteja sempre pronta para receber um novo paciente. Mas se aquela unidade está com leito disponível naquele momento para tratamento, se eu puder tratar aquele paciente que tem um tempo de internação curto e que puder ficar com aquele paciente, ele vai ser tratado, vai receber sua alta, vai para casa e a gente vai dar continuidade. Do contrário, ele vai ser mudado o status dele no sistema, vai ser colocada a necessidade de transferência, o médico regulador vai avaliar a sua fila, vai elencar o grau de prioridade, e aí existem vários critérios de análise, e aí as vagas são disponibilizadas diariamente pelas instituições. Todas as instituições têm um núcleo interno de regulação que disponibiliza as vagas disponíveis nas unidades. Essas vagas elas são disponibilizadas, e aí o médico regulador ele vai disponibilizando as vagas para os pacientes de acordo com a ordem estabelecida e avaliada por esse médico regulador. A gente tem um médico regulador por dia e um operador, que estão disponíveis às 24 horas para realizar as regulações. Nós temos no município de Campos um número muito superior ao número de leitos que o SUS preconiza, e mesmo assim é um número insuficiente para a nossa necessidade. Quando eu digo superior aos parâmetros que o Ministério da Saúde define, e mesmo assim ele não atende a nossa necessidade. Mesmo assim ele não atende a nossa necessidade. Nós esse ano dobramos o nosso número de UTIs e a gente todos os dias não atende nem 40% da nossa fila, provavelmente.
mesmo porque a nossa fila não é uma fila de Campos, é uma fila da região, não é uma fila só do município de Campos. Mesmo porque a gente também tem uma grande problematização das doenças crônicas, né, e um aumento muito grande dos problemas de saúde crônicos da saúde da população. Bruno, regulação Sofia, regulação SER, né? Como que funciona isso? Vocês se falam, se comunicam? Porque às vezes eu fico em dúvida, às vezes uma pessoa falou assim, não está no Sofia, está no SER. Aí às vezes eu penso que está no SER, qual é o parâmetro do Sofia, qual é o parâmetro do SER? Um estadual e a outra regional. Então, são dois sistemas diferentes, eles não conversam um com o outro. Quando eu tenho um paciente no Sofia, teoricamente ele não deve estar no SER. À medida que eu coloco o paciente, que eu tenho que mudar o paciente de um sistema para o outro, eu excluo ele do outro sistema. Então, o sistema SER é um sistema que está definido para alguns procedimentos de alta complexidade, procedimentos cardíacos, procedimentos vasculares. Então, está definido para algumas patologias. Na época do Covid, leitos de UTI estavam definidos como leitos que estavam integrais dentro do SER. Então, algumas definições são definidos os fluxos pelo Estado. A gente segue os protocolos do Estado. Tá, mas UTI tem Sofia e tem o SER, é isso? Hoje a gente tem alguns leitos que são cofinanciados pelo Estado, e esses leitos cofinanciados pelo Estado, eles estão dentro do SER. Então, a exigência do Estado para que ele cofinancie, ele chegue àquela diária de R$1.000, ele paga R$400 por dia, o valor da diária é R$600 pelo Ministério, aí ele dá mais R$400, mas para que ele pague esses R$400, ele exige que a gente coloque o leito pelo SER. Desta forma, ele passa a oferecer esse leito não só para a região norte, mas para todo o estado. E aí o nosso leito, ele não só fica disponível para uma fila da região norte, mas para uma fila estadual. Essa é a exigência do estado e a gente faz parte do sistema e a gente acata, né? Faz parte do processo. Então, toda vez que ele entra com o financiamento, ele exige suas regras e a gente cumpre com elas. Cardiológico é Estado. E aí, quando o paciente está num sistema, a gente tira dele e inclui no outro. Então, o sistema Sofia, ele permite a distribuição de forma equânime dos recursos, o sistema de regulação hospitalar. Ele vai facilitar esse planejamento, então, ele vai identificar as áreas, né, e a apropriação da oferta e da demanda, vai disponibilizar essas informações em tempo real para a gente da oferta dos leitos, vai agendar as internações e atendimentos eletivos, então também as cirurgias eletivas e internações também são inseridas lá e são programadas no sistema. E controla a execução e a oferta disponibilizada pelo estabelecimento de saúde executante. Só aproveitar a conversa que era uma coisa que ocorreu com a gente nessa casa, com o Alvin também, que é o Alvin que tem contato comigo, que eu tive a mesma dúvida e também não soube responder. Se teve essa confusão entre leite Sofia e leite certo, eu tenho recebido, igual o Alvin também, ligações constantes da central mesmo, central estadual. Uma CREG é a central mesmo. Fica lá do lado do São Bob, tem um prédio enorme lá, que é o centro de emergência, solicitando vaga de terapia intensiva nos leitos certos, sendo que eles falam, o comentário é sempre o mesmo. Doutor, eu tenho 6 leitos de UTI no senhor, e todos eles estão livres aqui para mim. Sim, senhora, eu libero vaga para a central. A central municipal deveria gerenciar isso, porque todos os meus leitos estão ocupados. Não está realmente havendo uma divergência de informação entre o SER e a Sofia com esses leitos, porque eu estou sendo cobrado pela central estadual e o Alvin também para a utilização desses leitos. A gente passa todo dia para eles o número de vagas existentes. Então, na verdade, ele aplica com você, assim como ele aplica com todo mundo. Não aplica não
que ele visualiza que não tem nenhum paciente sério internado no seio dele. Ele não enxerga o Sofia, você tem que entender, ele não enxerga o Sofia. Não, mas não, é porque eu passo o número de leitos real para ele. Você não tem o NIR que olha o paciente no leito? E ele visualiza o paciente no leito. E o paciente está no leito. Ele não tem o paciente lá. Então, quando você vai olhar a população, se eu tenho 10 leitos, quando você vai olhar, os 10 leitos não Sofia, nenhum consegue. Ela lá, ela vai enxergar os leitos certos dela. Opa, eu tenho 6 leitos na Santa Casa porque não existe nenhum paciente certo internado nesse leito. Tem o Sofia, por qual ela não visualiza. Por isso que eu essa confusão. Não tem problema. Eu tenho que dizer para ela quantos leitos eu tenho vazios para ela. E a gente passa o número de leitos vazios e o número de leitos ocupados todos os dias. E aí eu não passo o número de leitos vazios. Essa é a informação. E aí você pode continuar dizendo a mesma coisa. Essa informação você tem que solicitar da Central de Regulação Municipal. É com a gente que ele tem que falar, ele não tem que falar com o prestador de saúde. Nenhum na Central de Regulação tem que falar com o prestador de saúde. Eu vim falar com o prestador, uma vez que ele olha na fila dele, no mapa dele, vê 6 leitos vazios. Então, Kleber, mas ele não tem nenhuma autonomia sobre nenhum prestador do município. Ele tem que falar com Central de Regulação, tem que falar com o município. Ele não tem que É o que a conselheira está falando, que eles estão aplicando. Agora pode dizer, há 3 minutos atrás, a Central Estadual tem um cofinanciamento de leitos dentro do município, no qual ela pode utilizar para o Estado. A reclamação que eles sempre utilizam comigo e com o Flávio Alvim é: eu nunca consigo utilizar esses leitos. E quando eu olho no seu mapa de leitos, eu tenho quase 10 pacientes hoje de outros municípios. São Gonçalo, da região metropolitana, eu tenho mais de 10 pacientes. Autorização externa. São pacientes que podem tratar de cirurgia cardíaca, você sabe muito bem que são regulados por cirurgia de 12 hospitais. Exatamente. Então ele não tem que falar com a gente. Os pacientes externos estão aqui. Estão sendo utilizados os leitos da Central Estadual. Ele não tem o que falar. Toda vez que ele te ligar, você tem que falar com ele o seguinte: você tem que falar com a Secretaria de Saúde. Eu não tenho que falar com a Central Estadual. Ele não tem que falar com a instituição contratualizada. Ele tem que falar com a Secretaria de Saúde. A conversa dele nunca é com a instituição contratualizada. A conversa com ele é com o secretário de saúde. Se o secretário de saúde me nomear como pessoa que vai falar em nome dele, ele vai falar comigo, mas com o prestador ele não vai falar nunca. Em hipótese alguma. A conversa dele é com a gente, nós vamos responder à altura deles. Ele não tem, o Estado não tem nunca em hora nenhuma, porque nós somos super parceiros. Em hora nenhuma ele tem nada para reclamar. De Campos não, pode reclamar de qualquer município aqui, porque o que a gente mais tem feito é ajudar o Estado. Isso ele não pode falar. Tá. Então a Central de Regulação tem hoje 11 colaboradores. Próximo. O TFD, que é o tratamento fora do domicílio, que é a agenda, ele é responsável pelo agendamento da consulta fora do domicílio. Então a gente tem a programação pactuada integrada, que é a PPI, e eu tenho aquilo que está definido, como o Estado define alguns procedimentos que estão dentro de uma programação, que são definidos como fora do município. Eu tenho que utilizar essa minha oferta antes de contratualizá-la dentro do município. Então, eu utilizo aquilo que eu tenho disponível gratuitamente, então eu levo esse paciente para realizar esse procedimento fora, e aí depois eu posso comprar dentro do município. Então, esses procedimentos que a gente tem disponíveis, a gente agenda para o paciente através do TFD, aí a gente disponibiliza transporte e, em alguns casos, o auxílio e os benefícios que o paciente precisar. Desde o auxílio, alimentação, hospedagem, transporte, tudo aquilo que tiver comprovado a sua despesa e que ele possa apresentar nota fiscal posterior. Então, consultas, tratamento ambulatorial, hospitalar, cirúrgico previamente agendado, passagem de ida e volta dos pacientes, ajuda de custo de alimentação. Existe uma lei municipal que prevê todos esses gastos, né?
A gente tem 5 colaboradores que trabalham. Nós temos hoje um total de 2 micro-ônibus, 5 veículos de passeio, 2 vans para o Rio e mais 2 vans para Itaperuna e 3 ambulâncias. Esse serviço é realizado de segunda a sexta, com rotina, e aos sábados e domingos são realizados com mais frequência as altas médicas. São aproximadamente de 80 pessoas viajando diariamente, 80 pacientes. São disponibilizados acompanhantes para pacientes abaixo de 18 anos e pacientes portadores de necessidades especiais ou idosos. Uma coisinha só, com relação a esse tratamento, eu não entendi bem. Se não tiver esse tratamento aqui, que vai para fora. Isso, já é definido quais os tratamentos que o Estado define para a gente que está disponível em alguns municípios. Então, alguns procedimentos, por exemplo, tratamento de córnea. Tratamento de córnea está definido para a gente em alguns hospitais em São Gonçalo e também no Rio de Janeiro. Tratamento de reabilitação e disponibilização de órtese e prótese em Niterói. Mas, por exemplo, esses procedimentos ninguém faz em Campos? A gente poderia também contratualizar em Campos, mas eu primeiro preciso utilizar gratuito lá, porque está gratuito para a gente lá. E aí todas as despesas é tudo por conta do SUS? O Estado paga para a gente lá. Só que daí eu pago o TFD, o transporte. O município fica responsável pelo transporte. Mas o procedimento já está definido para a gente que o serviço está lá gratuito para a gente lá. Mas já que nós temos esse serviço aqui, às vezes uma pessoa já debilitada tem que viajar para fazer um tratamento porque o município não vai gastar, às vezes é contracondizente, porque às vezes o transporte sai às vezes mais caro de repente que um procedimento. Não sai. Não sai? Isso não sai. Isso é claro que não Grande sai. parte das vezes não. Aquilo que sai mais barato, claro que a gente faz aqui. Tá. Não sai. Um transplante de córnea. Não, Antigamente o Estado tinha parado de fazer qualquer tipo de transferência ou subsidiar qualquer tipo de tratamento. Ele está abarcando com tudo. Agora o Estado tem alguns serviços que ele está pagando. Mas tem até exame, mesmo eu tenho. São coisas bem mais Tem até complexas. exame. Não, mas tem exame que falaram que faz em Campos, mas teria que fazer em outra cidade. Não, geralmente são procedimentos bem mais complexos. Não é nada que a gente consegue fazer. E às vezes isso é opção do próprio usuário, que acha que em tal lugar ele vai ter um Não, melhor não, atendimento. depois eu até passar depois o nome, que até é letra de médico, não entendo nem sei o que é. Doenças raras, alguns procedimentos que de repente a gente tem equipes específicas, especialidades específicas que a gente só tem assim, em instituições federais. Inclusive esse exame, a pessoa foi solicitar, falaram que só teria vaga depois para outro município e que em Campos fazia. Aí depois passou esse tempo aí, ela voltou lá, não, agora não tem mais para fora. E também não, e o município também não tem esse serviço. Mas, conselheiro, é bom trazer qual é o tipo Não, de eu procedimento. tenho o procedimento aqui gravado aqui no celular.